Se você tem um pet ou perdeu o seu, então este vídeo é para você. Os animais que convivem em nossa casa, como gatos e cachorros, podem trazer grandes benefícios à nossa saúde mental e emocional, além de serem uma ótima companhia e distração. Eles ajudam a combater a solidão e a depressão em idosos, como também pessoas que sofrem transtornos. Proporcionam afeto, diminuindo assim sentimentos de isolamento. Assim como nós, os pets também envelhecem. Sabemos que o cachorro, por exemplo, não tem uma vida muito longa, mas isso é relativo, pois vai depender do porte e da raça do animal. Normalmente, um cachorro é considerado idoso quando já viveu, em média, um pouco mais da metade da expectativa de vida dele. Cães de pequeno porte começam a envelhecer a partir dos 9 anos. Já os cães de grande porte são considerados idosos dos 6 a 9 anos. Então, o processo de envelhecimento inicia-se em média aos 7 anos de idade. Já em relação aos gatos, a expectativa geralmente gira em torno de 12 a 16 anos, mas isso não é uma regra. Enquanto alguns gatos podem atingir mais de 20 anos, outros podem ter uma vida mais curta, devido a problemas de saúde, acidentes e demais fatores. Alguns fatores devem ser observados para saber se o animal está ficando idoso, como em sua dificuldade para se locomover ou para ouvir, cansaço. Também podem apresentar comportamentos compulsivos, como, por exemplo, andar em círculos. Quando notamos essas características em um animal, precisamos aumentar os cuidados, prevenindo assim ser pego de surpresa. É preciso entender que o animal, quando chega na velhice, vai sofrer algumas limitações. Porém, isso não quer dizer que um animal idoso é um animal doente. Muitos deles continuam ativos e saudáveis, mesmo quando a idade chega. Um dia eles vão partir, pois isso faz parte do ciclo da vida, e com certeza vão deixar um vazio muito grande na casa e no lugar que está dentro de nós, que é o nosso coração. Ele é um ser que faz parte da nossa família. Este será o desafio, principalmente para aqueles que não estão preparados para esta perda. Mas o que acontece com seu animalzinho quando chega a hora de partir para o outro plano? É igual ao que acontece com o ser humano? Existem colônias, um lugar próprio para receber estes animais? Segundo o Espiritismo, os animais possuem evolução e sua jornada continua além da vida física. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nos fala sobre a natureza dos animais, que eles possuem uma inteligência limitada e não têm a mesma consciência moral dos seres humanos. Porém, não são desprovidos de valor. São seres que também evoluem, embora de uma forma diferente dos humanos. Quando os animais desencarnam, seu princípio inteligente não se perde. Eles são acolhidos no plano espiritual por entidades responsáveis pelo reino animal, onde recebem cuidado e proteção antes de encarnar. Os animais, segundo Chico Xavier, podem permanecer ao lado do seu antigo dono por até 4 anos, principalmente se forem tratados com amor e carinho durante a vida terrena. Todos os seres vivos fazem parte da criação divina e devem ser tratados com amor e respeito. Se você, ouvinte do canal, já perdeu um animal querido, saiba que o amor que os uniu não se perde jamais. Em algum momento ou em algum plano da existência, vocês poderão se reencontrar. E se você já teve alguma experiência espiritual com seu animalzinho, compartilhe aqui nos comentários. Isso pode ajudar a trazer um alívio e bem-estar para quem está sofrendo um luto pela partida de seu animalzinho de estimação. Quanto aos animais que sofrem alguma doença e depois desencarnam, segundo o médium Wagner Borges, o animal não tem autoculpa e não está preso na lei de causa e efeito, ou seja, eles não têm karma para cumprir como seres humanos. Eles podem sofrer aqui na matéria como um processo natural da vida, sem consciência do sofrimento.
Quando desencarnam, são amparados por cuidadores e vão seguir seu processo de evolução para depois reencarnar novamente, não necessariamente na mesma família de onde nasceram anteriormente. Então agora vamos ouvir sobre isso em cortes de podcast. A relação nossa com os bichinhos de estimação é uma relação afetiva incondicional, principalmente da parte do animal para a gente. Eles não têm aquela malícia humana, aquele veneno de ciúme nas relações, aquela coisa doentia. Eles podem ter o ciúminho do dono quando alguém se aproxima, mas eu estou falando ciúme no sentido de ficar elocubrando coisas, ilusões assim que estão na mente da pessoa e a pessoa imaginando coisas. O animal não faz isso. Então, desde que eu adquiri o Rama, eu comecei a observar algumas coisas na energia dele. Eu, quando era jovem, adolescente, já contei esse caso aqui algumas vezes, tinha um gato em casa, o Ernesto, que eu vi fora do corpo. Durante uma experiência fora do corpo minha, ele também estava fora. E eu vi o corpo dele deitado e ele fora, em corpo astral. Então eu sei dos animais projetados, como sei também que eles sobrevivem à morte do corpo. Eu estou falando no caso de mamíferos, gato, cavalo, né? Cachorro e golfinho, baleia, todos eles têm uma individualidade. Eles não são almas grupo, como se falava no Oriente Antigo. Almas grupo você tem, por exemplo, numa colmeia ou num formigueiro, Evaldo, onde aquela consciência parece coletiva. Agora, você vê, por exemplo, 5 cãezinhos acabaram de nascer, cada um tem uma personalidade diferente do outro. Um é elevado, o outro é tímido, eles têm individualidade. Mas se você olhar um formigueiro, você não vai falar com a formiga é tímida, a outra é abusada. Elas têm uma consciência instintiva grupal. A abelha também é assim, insetos em geral, enquanto que o mamífero já desenvolveu ao longo da fieira evolutiva uma individualidade. Por isso, ele sobrevive à morte do corpo e tem um corpo espiritual. Ocorre que, na natureza, eles reencarnam muito rápido, Evaldo, porque é muito instinto. Eles são presa ou predadores de algumas outras espécies. Então, o que acontece? Na natureza, o instinto comanda. Então, o processo deles de desencarnar e reencarnar é muito rápido. Agora, há uma diferença crucial, que é quando o animal vai viver perto de um ser humano, porque aí a convivência com o ser humano desperta potenciais latentes do animal e isso acelera a sua evolução. Então, quando o animal desencarna, ele quer ficar perto de seres humanos, ele acostumou com eles. Então, do mesmo jeito que existem protetores de animais aqui embaixo, existem protetores dos animais do lado de lá, no plano extrafísico, e existem seres mais avançados que cuidam da evolução das espécies no reino animal. É que nós aqui embaixo não temos essa percepção tão direta. A percepção nossa é mais fácil em relação aos humanos extrafísicos do que propriamente aos animais extrafísicos, principalmente morando em grandes cidades. Obviamente que pessoas que moram em áreas próximas de florestas ou áreas rurais podem ver coisas mais ligadas à natureza, incluindo animais desencarnados naquele contexto. Mas, em relação à área urbana, o que nós vemos são animais domésticos desencarnados, que muitas vezes desencarnam e permanecem um tempinho no astral da casa onde eles moraram. É óbvio que eles não têm a noção de que estão desencarnados, eles não têm essa consciência, eles agem como agiam aqui, e muitas vezes eles são deixados próximos aos donos para que possa haver um desligamento gradativo, né, da parte afetiva deles. Depois eles são levados para colônias extrafísicas apropriadas ao seu desenvolvimento, né? Eventualmente eles reencarnarão dentro da espécie animal apropriada para o valor evolutivo, o grau evolutivo que eles estão no momento. Mas, em alguns casos, se a relação do ser humano com o animal é muito produtiva para os dois, o animal desencarna, os mentores deixam ele lá, vão cuidando dele até que a pessoa aqui embaixo desencarne e vá ficar com o animal do lado de lá, porque a relação dos dois é profunda. Eu não estou falando de apego, estou falando de produtividade numa relação, e a pessoa pode viver do lado do animal dela, do lado de lá, tranquilamente.
Também pode acontecer da pessoa desencarnar e ela esperar o animal desencarnar e ficar com o animal do lado de lá por um tempão. Agora, se for por apego, essa relação não é produtiva. Então, os próprios mentores não deixam essa aproximação acontecer. Mas se é produtiva, fiquem tranquilos, vocês que perderam animais, é igualzinho os entes queridos humanos de vocês. Vocês vão reencontrá-los lá na frente. É questão de tempo, né? De quem vai primeiro, quem ficou, mas eles não morrem, sobrevivem após a morte do corpo. Eu já vi muitas coisas. Muitas pessoas, né, falam assim, eu nunca vou ter um outro cachorro, porque eu sofri tanto com o primeiro, que eu não quero outro. É como se ela tivesse ficado traumatizada com a perda. Quando é muito comum a gente ouvir, né? O que essa pessoa está dizendo para a gente? Eu não quero sofrer de novo, né? Eu não quero passar por esse processo doloroso de novo.
Mas quando a gente ama, a gente sofre. Amor e perda são faces da mesma moeda. O que é o vínculo afetivo entre o homem e o animal? É o amor. Então, como eu amo alguém, quanto mais eu cuido desse alguém, quando tem o processo do luto, seja pelo adoecimento, pela velhice ou pela morte, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Não tem como amor e perda caminham juntos. E você não querer ter esse amor para não ter a perda, você não querer ter essa moeda, em termos de qualidade de vida e sentido da vida, o que você acha disso? A pessoa resolveu não amar um outro bichinho para não ter esse sofrimento. Isso. Ela escolheu não sofrer novamente. É uma escolha, mas de alguma forma tem algo que precisa ser elaborado. Ela não precisa adotar um outro animal, mas foi tão traumático que ela não quer amar novamente. Então, talvez ali tenha algum trauma, alguma experiência dolorosa, até porque o luto pela perda do animal, ele é um luto que ele não é validado pela nossa sociedade. É um luto que ele não tem suporte. Isso traz um sofrimento maior para a Sem pessoa, não é? dúvida, porque se eu não posso falar da minha dor, tudo que eu não falo, tudo que eu não expresso, pode acontecer de se transformar em doenças psicossomáticas. A manifestação desse luto pode ficar mais dolorosa. Eu me isolo porque eu não tenho com quem, eu não tenho apoio social. E muitas vezes, Alexandre, essas pessoas não encontram apoio na própria família. Nossa, tanto sofrimento por um animal. Nossa, mas tanto gasto na hospitalização por um cachorro. Então a gente tem que tomar um cuidado na nossa fala, porque muitas vezes a gente não ajuda. E aí a pessoa sente que ela não está sendo aceita por alguém ou não está sendo entendida por alguém que ela gosta ou pela sociedade de uma forma geral, né? Isso aumenta o sofrimento da pessoa. Sem dúvida, porque como eu entendo algo que ninguém mais entende a não ser eu mesmo? Como eu valido essa dor se só eu estou sentindo? Então, quanto é importante a gente reconhecer esse luto, que é um luto natural e saudável diante da perda de alguém que eu amo. Possivelmente essas pessoas, elas não foram acolhidas, elas não foram escutadas, elas não foram respeitadas. É muito comum na minha rotina eu escutar dos familiares dizerem: eu tenho vergonha de falar da dor que eu não consigo nomear. É um nó na minha garganta e meu coração está partido e eu tenho vergonha de falar isso no meu trabalho. Eu não tenho vontade de trabalhar e eu tenho vergonha de dizer que eu não vou trabalhar porque eu perdi o meu gato, porque eu perdi o meu cachorro.
É possível a reencarnação do mesmo animal com seus donos anteriores? Sim, é possível. Porém, se acontecerá ou não, depende de outras questões. Mentores que trabalham com a questão da evolução animal é que determinam aonde eles vão numa próxima existência, seja na Terra ou em qualquer outro lugar do universo. A vida é infinita. A Terra é um planeta pequenininho, numa imensidão estelar, e não tem só vida aqui. Então a vida se manifesta em várias maneiras, em vários orbes, e é possível que parte da evolução animal, e também na nossa, se passe concomitante em outros orbes, escalonados ao longo aí do que os mentores espirituais mais elevados colocam para a evolução dos seres que estão na senda da evolução. É possível o animal voltar, mas que os donos não fiquem siderados com isso, se perguntando, será que esse cãozinho, esse gatinho, é o mesmo de um ano antes que voltou, porque ele tem as mesmas características? Isso é normal, gente. Um animal, ele pode emular as características do animal anterior, porque está tudo impregnado na aura do ambiente ou, às vezes, na memória das próprias pessoas. O animal capta isso e começa a espelhar um comportamento repetido em relação ao animal que já se foi. Mas, na maioria das vezes, não é o animal que está voltando, não. É um outro animal, é outra experiência, mas que é possível, é. Mas que as pessoas não fiquem esperando isso. Que tratem muito bem o novo animal, o seu novo parceirinho, o seu novo ente querido animal, né? Aqueles que são tutores dos animais, cuidam deles como da família. Entendam, todos eles precisam do nosso carinho, do nosso respeito no relacionamento. Então não importa se é ele de volta ou se é outro, o amor que você vai dar é o mesmo, e que seja um grande amor e uma grande história novamente com um outro pedacinho da natureza viva na sua casa. 2. É verdade que o animal fica no astral da casa por um tempo após a sua passagem final? Muitas vezes sim, principalmente o cão. O gato é um pouco mais independente. O cão tem um padrão de condicionamento com o dono, né, com seu tutor ou com a atmosfera do ambiente. Então, os mentores extrafísicos que cuidam da evolução deles, muitas vezes os deixam no duplo extrafísico do ambiente. O animal nem percebe que está em outro plano, ele continua interagindo ali de modo automático, né? E devagarzinho os mentores vão soltando, da mesma forma, Yuri, que você tem o seu pet, né? Se é tutor de um bichinho, você vai viajar e deixa com um amigo. E aí, inicialmente, o animal não quer se alimentar, está sentindo falta, fica meio arredio, né? Aí o que a pessoa faz? Dá um biscoitinho, dá um brinquedinho, vai atraindo a atenção devagarzinho. Daqui a pouquinho o animal está adaptado lá, nem lembra de você, porque ele já está em outro ambiente adaptado. Mentores fazem a mesma coisa, dão um negocinho aqui, um estímulo ali, e o bichinho lentamente vai se soltando para ambientes
extrafísicos, onde só tem outros bichinhos do mesmo jeito, do mesmo tipo ali, né, em evolução também. Eu cansei de ver lugares coletivos de cães desencarnados, tinham muitos deles, e lugares coletivos de gatos desencarnados. E eles se acostumam com seres humanos, os que vivem próximos da gente, e acabam querendo a companhia de seres humanos após a passagem. Desculpe aqui o pigarro. E então tem, do mesmo jeito que tem cuidadores de animais aqui embaixo, também tem do lado de lá. E eles tratam com muito carinho. Já está faltando 4 minutos, Euri. Que isso, rapaz, não faz isso. Adiantando o relógio. Bom, terceiro ponto. Os animais têm mentores extrafísicos também? Tem, mas de uma forma diferente. São mentores que trabalham de forma coletiva, com vários animais. Por exemplo, aparece para mim um padre desencarnado, já há algum tempo. Ele trabalha com 2 cães grandes desencarnados. Ele é expert em pegar os animais na passagem daqui para o lado de lá pela morte e levá-los por passagens extrafísicas para o plano espiritual. Ele é um resgatador de animal do lado de lá, né? É muito legal poder estar falando isso para vocês. A diretoria da rádio, a Miriam Morato e a dona Lucy, mantém há muitos anos um canil que é a Procães, né, que ajuda muitos cães, cuida de muitos cães. Vários dos apresentadores aqui da rádio também contribuem, eu inclusive, para ajudar no canil. E se estiverem escutando o programa, elas vão gostar muito de eu estar falando sobre isso aqui, gente. Tem mentores dos animais, cuidam coletivamente deles. E outra coisa, mentores dos cuidadores de animais, Euri. Mentores que cuidam das pessoas que cuidam dos animais e que dão aquele aporte. Eles não podem comprar um pacote de ração, porque eles estão em outro plano. Quando eu digo proteção para os mentores dos animais, é cuidadores, né? Aqueles que cuidam, têm uma proteção espiritual de outros seres que também amam os animais. Quarto, é verdade que o animal pode pegar uma carga de energia pesada que originalmente estava destinada aos seus donos? Sim, notadamente o cão. Ele absorve aquela carga de forma até inconscientemente num trabalho, às vezes, de magia pesado, mandado contra alguém. Isso falando de coisa real, não de sugestão, porque tem muita sugestão nesses meios. Qualquer coisinha o pessoal diz que você tem um trabalho feito. Não, existem esses trabalhos, mas existe muita coisa fake, muita manipulação. Então, quando uma carga é direcionada para alguém, uma carga pesada, o animal, para defender o dono, como ele faria diante de um perigo, mesmo no plano material, ele toma a frente e absorve aquela carga, pode até passar por lado de lá para poder salvar o dono. É assim, tá? E esse animal naturalmente vai ser desintoxicado dessa carga do lado de lá e vai seguir seu caminho. Outra coisa, Euri, animais não ficam mal após a morte, porque eles não têm a mente consciente para poder ter ódio ou deliberar algo contra alguém. Então, o que a gente pensa, sente e faz se reflete no nosso campo energético. O animal não tem um pensamento delineado, mas eles têm a forma deles de se comunicar, de sentir e de interagir com a natureza. Eu só estou comparando que diferente do ser humano, que pode deliberar, escolher para cá ou para lá. O animal está dentro de um padrão de condicionamento. E eles estão evoluindo também, desenvolvendo novas qualidades e faculdades mentais que o ser humano já tem, enquanto que eles têm instintos superiores aos nossos, às vezes até sentimentos também. Então o animal não fica mal após a morte. Vocês que perderam o animalzinho, fica tranquilo, o animal não fez besteira, não desejou um mal para ninguém. Ele veio no tempo dele, que sempre é mais curto que o nosso, viveu em nossa companhia, fez a tarefa dele, quer estar junto da gente por um tempo, e o universo levou de volta para casa e eles têm gente cuidando do lado de lá. Bom,